Facebook do Jornal Panorama. É isso aí. Também o Marcos, vou dar uma boa tarde para ele aqui e vou falar a primeira pergunta para o doutor Gustavo. Olha, se eu compro um imóvel a prestações e não consigo pagar as parcelas, o que tenho o direito de receber de volta? O sinal que foi dado, as parcelas pagas com correção e juros, ou até quando é razoável uma multa por rescisão? Então, é uma pergunta com várias perguntinhas sobre as prestações de um imóvel que não consegue, a pessoa não conseguiu quitar totalmente. Tá, Nara, você pode repetir, porque tive um Sim, crepezinho na conexão aqui logo no começo. Só tá o joia. comecinho. Então, se eu compro um imóvel a prestações e não consigo pagar as parcelas, o que tenho direito de receber de volta? O sinal, as parcelas pagas, correção e juros, até quando é razoável uma multa por rescisão? Então, ou seja, Tá. essa última aqui eu vou desconsiderar, que eu acho que é a próxima pergunta, né? Até quando é razoável uma multa por rescisão? Então, é só correção e juros. Desculpa. Tá, vamos lá, Nara. Essa pergunta, inclusive, foi feita na live passada, né? Só que a gente Sim. estava já no final da live, vieram várias perguntas, né, para esse tema aí. Acho que o pessoal despertou interesse aí do pessoal. Vocês estão me ouvindo bem? Tá certinho? Sim, ouvindo perfeitamente, doutor. Então, tá bom, vamos lá. O que acontece, né? Isso aí é um tema relativamente recente. Em 2018, a gente teve uma alteração na legislação, foi inclusive a última lei sancionada pelo Michel Temer à época, que é a 13.786 de 2018. Foi sancionada inclusive em dezembro, já no finalzinho de dezembro. E essa lei alterou a forma como estavam sendo feitos os distratos em relação à compra e venda de imóveis quando se tratava de uma incorporação imobiliária, compra de um apartamento, por exemplo, né, em uma construção. Inicialmente, antes da vinda dessa lei, né, os consumidores inadimplentes, que não conseguiam honrar com o pagamento, né, justificando aí a impossibilidade de conseguirem permanecer adimplindo, às vezes por uma mudança da situação econômica ou elevação dos índices, enfim, né, eles conseguiam pedir a rescisão do contrato e eles tinham restituído para eles entre 70% e 90% do valor que eles haviam pago até aquele momento, né, no contrato. Correto. Mas essa lei que foi promulgada, ela alterou isso e regulou essas relações, porque de um lado nós temos os consumidores, né, que devem ser amparados, e de outro nós temos as construtoras que alegavam prejuízo, né, É. com esses distratos, né? O distrato é uma forma de você desfazer um contrato, né? Então elas alegavam prejuízo, né? Eu particularmente ainda não consegui definir aí a quem essa lei veio atender, mas de todo modo ela regulou a matéria. Então, o que essa lei fez? Essa possibilidade de restituição de 70% a 90% do valor pago, isso deixou de ser uma possibilidade, né? Então, quando você tem a construção de um edifício, isso geralmente, né, grandes construções, o incorporador, que é o construtor que está ali fazendo aquela obra, ele tem a possibilidade de submeter aquela construção ao patrimônio de afetação. E o que é o patrimônio de afetação? Patrimônio de afetação, ele destaca aquele empreendimento do patrimônio da construtora, de modo que as dívidas da construtora não vão atingir esse empreendimento individual, né? Então, toda a renda originada com a venda dessas unidades autônomas, dos apartamentos, tem que ser revertidos para Certo. aquela construção específica, né? Isso não se mistura com o patrimônio da construtora. Isso evita lá na frente a construtora venha quebrar e os compradores fiquem a ver navios, como já aconteceu no passado, no famoso caso da Incol. E por que eu estou dizendo isso? Porque essa lei, a 13.786, ela fez uma diferença entre os empreendimentos, as incorporações que são dadas ao patrimônio de afetação ou não. E como é que o consumidor vai saber se isso está ou não atrelado foi ou não instituído o patrimônio de afetação? Ele precisa pedir lá na construtora, antes de assinar o contrato, a matrícula do imóvel, né? E ali, na matrícula, que é feita no registro de imóveis, ele vai poder se certificar se aquele empreendimento está ou não
submetido ao patrimônio de afetação. Se estiver submetido ao patrimônio de afetação, a situação muda. Por quê? Os descontos que a incorporadora, a construtora pode fazer em caso de extrato são maiores. Então, ele tem aí, as multas elas podem ser convencionadas em até 50% do valor que ele pagou. Antigamente, no mínimo, era 70%, né, que se conseguia na justiça. Agora, essa lei veio regulando isso e estabeleceu como 50% esse limite. Né? Então, desde que isso conste no contrato, até o limite de 50% ele pode perder aí durante em relação ao que ele veio pagando. Né? Além disso, ele perde também a comissão que ele pagou para a imobiliária e para os corretores que atuaram naquela venda. Mas isso sempre foi assim, porque o contrato de corretagem é uma coisa e o contrato de compra e venda é outra. Então, as incorporações que estão submetidas ao patrimônio de afetação têm essa desvantagem para o consumidor, né? Porém, ela traz maior segurança para o empreendimento. Por quê? O empreendimento precisa da renda daquelas vendas para conseguir erguer o edifício. Né? Então, isso ficou muito parecido com um contrato de consórcio. Ele pedindo a rescisão desse contrato, ele só vai receber o valor que ele pagou, feitos todos esses descontos, depois de 30 dias de concluída a obra. E a obra é concluída com a expedição do habite pela prefeitura. Então, só depois de 30 dias de expedida a conclusão da obra pela prefeitura, com o habite pela prefeitura, é que ele vai poder receber o que ele pagou. Então, além dele receber 50% apenas, né, o mínimo 50%, ele ainda vai ter de aguardar a conclusão da obra, né? A não ser que, nesse meio tempo, a construtora venda essa unidade. Certo. E doutor, no caso aqui, né, até quanto é razoável uma multa por rescisão? No caso aí, a pessoa, né, vai bloquear esse contrato e aí ela vai ter essa multa. Aí aqui está perguntando até quanto é razoável. Qual que é a porcentagem da multa dessa rescisão? Olá, gente, vocês que estão aqui nos acompanhando. Hoje temos, né, o programa Conheça Seus Direitos e a gente está aqui com o Dr. Gustavo Velasquez. Nós estamos hoje falando, né, sobre o tema operações imobiliárias e o doutor acabou de fazer uma colocação de uma pergunta sobre, né, quando a pessoa está pagando uma casa, né, um imóvel em parcelas e aí, de repente, ela se vê não possibilitada de fazer a compra, então ela decide rescindir esse contrato. Então, ele explicou aqui essa primeira pergunta, que como que a pessoa, né, o comprador, ele tem, quais são os direitos dele nesse momento em que ele observou, aconteceu alguma coisa que ele não vai conseguir pagar todas essas parcelas. Então, pessoal, é só depois voltar aí nessa pergunta, se é o seu caso, se você está comprando algum imóvel e teve que parar, ou está pretendendo parar de comprar, né, de pagar essas parcelas. Então, essa pergunta já está aqui, é a primeira pergunta do nosso programa. E olha, eu quero aqui agradecer o Robert Wagner, a Tânia Fonseca, que já está aqui conosco, né? Também aqui no Instagram, quem está mais nos acompanhando, né? Todos aqui que estão comigo, né? Também aqui a Andréia, a Creuza, Mineirinha, do Tabuão, Paulina Acácia, muito obrigada pela audiência de vocês. E eu vou ler aqui, doutor Gustavo, você já está me ouvindo? Você está me ouvindo? Tive um problema aqui Sim. com a conexão para variar na área. Não tem problema, Você está me ouvindo bem? Sim, estou ouvindo.
Deixa eu, só para a gente complementar a primeira pergunta, eu já até fiz uma introdução aqui, né, para o pessoal que foi chegando para assistir, sobre a pessoa que está comprando uma casa, né, e aí ela decide rescindir. É a multa razoável nessa rescisão? Existe uma porcentagem de multa adequada à lei? Já já o doutor Gustavo vai terminar de responder, né, essa colocação sobre... Olha, gente, eu acho que a internet dele caiu. Eu quero agradecer aqui ao Henrique, que acabou de entrar. A Lulu Bombonzinho também está aqui. Eu vou convidá-lo aqui novamente, né, assim que ele entrar. E o pessoal que está aqui é Crisley Rangel, o Crisley Rangel, desculpa. Flaviane Ferreira, Aparecida Lourenço, Oliveira. Então, gente, todo mundo que está aqui nos acompanhando, né? Peço para que continue. E Delbrando também está aqui conosco. A farmácia da Gabi também aqui conosco. Olha, gente, o que acontece? O doutor Gustavo hoje está aqui conosco nessa live, só que a internet dele caiu, já já ele volta. Nós estamos falando sobre operações imobiliárias e ele estava respondendo a pergunta sobre a pessoa que está comprando um imóvel e por uma situação da vida dela, ela vai ter que parar de pagar aquele imóvel. Então, ele está, né, falando quais são os direitos deste comprador que desistiu da compra, né, o que ele tem direito realmente de receber e o que ele, de repente, vai perder nessa compra. Então, é só vocês voltarem aqui um pouquinho. É a primeira pergunta do programa. E logo, logo, ele vai retornar aqui para que a gente possa dar procedência aqui a esse bate-papo, né, que é super focado aqui nos direitos, né? Eu quero agradecer a Cristina, que está aqui, o Bruno, também a Dani, que também está nos acompanhando, né? Peço a todos aí que continuem, gente, não saia ali. O doutor Gustavo já está aqui novamente e eu vou convidá-lo aqui para que a gente possa, né, compartilhar esse momento com todos, né? E olha, gente, vamos continuar aqui. Aí, o doutor Gustavo Velasquez novamente. Então, doutor, sobre o que a gente já estava falando, né, da pessoa que comprou um imóvel aí, né, por alguma situação, vai desistir de pagar essas parcelas. Sobre a rescisão, né, desse contrato inicial. Existe dentro da lei uma porcentagem ideal para a multa de rescisão? Pois é, né? Você está me ouvindo bem agora? Sim, perfeitamente. Tá, o problema eu descobri aqui, o fone de ouvido ele dá interferência no Wi-Fi, você acredita, do celular. Mas, então, vamos lá, eu nem lembro onde que eu estava, mas eu estava falando que ele poderia perder, se o empreendimento for atribuído lá, atrelado ao regime de afetação, né, ele vai perder até 50% que ele pagou, além da comissão de corretagem. Agora, caso esse empreendimento não seja afeto ao patrimônio de afetação, o desconto pode ser de até 25%. Então, isso que difere. Entendeu? Então, a multa convencional ela tem que ter um teto de 25%. No outro caso, quando é submetido ao regime de afetação, até 50%. Né? E essa diferença é justamente porque o patrimônio, o empreendimento afeta ao regime de afetação, todos os recursos vão ser destinados à construção daquele empreendimento. Né? Então, por isso, para não prejudicar as outras pessoas que também adquiriram unidades autônomas e apartamentos naquela construção, ele só vai receber esse valor após a conclusão das obras. Né? Ou caso a construtora venha vender a mesma unidade para uma outra pessoa, ele consegue receber isso antes da conclusão da obra. Tem uma forma de se livrar
dessa penalidade, em ambos os casos, caso ele consiga indicar uma outra pessoa para substituir ele nesse contrato. Ou seja, passar o contrato para uma terceira pessoa. Porém, isso é mais raro de acontecer, porque isso depende da aprovação da construtora. Então, na maioria dos casos, a construtora não vai autorizar, né? Até porque ela tem que fazer uma análise de crédito, saber se a pessoa tem condições de adquirir aquele apartamento, etc. Então, e para ela também, se for analisar, pode não ser interessante, dependendo do momento que estiver a obra, aceitar aí uma cessão do contrato. Então, por isso eu quis explicar essa questão do regime de afetação, porque a lei faz essa distinção. Quando afeta o regime de afetação, até 50%. E quando não até 25%. Mas em ambos os casos, eles vão perder o valor pago a título de comissão para imobiliário aos corretores. Certo. E olha, eu quero dar uma boa tarde aqui à Carla Danitza Velasquez, nossa diretora-presidente, também está nos acompanhando. E eu tenho uma pergunta do Marcão. Eu tenho uma pergunta. O que tenho que fazer antes de comprar ou alugar um imóvel no qual pretendo instalar um comércio ou um serviço? O que tenho que pesquisar? Tem que pesquisar acho que o principal seria ele pesquisar se naquela região ele pode estabelecer aquele tipo de comércio, ou estabelecimento que ele queira abrir, né? Tem que observar se a prefeitura não tem ali um zoneamento onde pode haver algum tipo de restrição para o tipo de negócio que ele vai abrir ali no local, né? Então, acho que ele precisa certificar disso antes de investir no aluguel de imóvel, na compra de imóvel, sem ter a certeza de que ele vai poder realizar ali o negócio que ele pretende. Certo. Boa tarde ao Mauro Libânio, que também está conosco. E agora eu vou para a segunda pergunta aqui, que já foi nos enviada à redação. Se eu compro um imóvel e depois não consigo registrar a escritura por algum problema, o que devo fazer? Tá, um abraço aí para o Mauro, para a Carla, para todo mundo que está nos acompanhando aí. Caso ele não consiga, ele pode pedir, através de uma ação judicial, uma ação que tem o nome de adjudicação compulsória. Então, ele tendo ali o título, né, o título aquisitivo, especialmente a escritura, a pergunta dele era o registro sobre o registro imóvel ou sobre a escritura? Joia. E olha, tem uma outra pergunta que também foi nos enviada, é o seguinte: sou casada e economizei dinheiro do meu ordenado. Posso comprar um imóvel sem autorização do meu marido? Tá, isso se chama outorga uxória, né? Outorga mental, enfim. Ela deixa de ser exigida somente nos regimes de separação de bens. Quando no regime da comunhão parcial de bens, comunhão universal de bens, necessariamente ela tem de existir, né? Não é bem uma autorização, né? Mas ele tem que assinar conjuntamente ali. Caso o marido se recuse a fazer essa outorga, ela pode pedir ao juízo que supra isso, né? Então ela vai entrar com uma ação e o juiz então vai determinar aí, vai suprir essa falta dessa ciência do marido. Joia. Com certeza deve ser dúvida de muitos casais, né? Ainda mais assim, essas questões, né? Tem que ver direitinho, porque senão, de repente, pode ocorrer do casamento acabar e aí a pessoa, né, se enrolar aí nessa situação. Tem outra pergunta aqui, olha. Lançaram um empreendimento imobiliário na minha cidade e já estão fazendo a propaganda. O que é necessário eu pedir para ver, para ter razoável certeza que não é algo ilegal? Certo. Bom, a gente falou sobre isso também rapidinho na semana passada, mas não deu tempo. Primeiro, certificar a idoneidade da construtora, né? Procurar saber se tem outros empreendimentos, né, construídos por ela, se for possível visitar, procurar saber se ela tem ações judiciais, né, contra ela, enfim, protestos, etc. Mas em relação ao empreendimento em si, é importante que o consumidor verifique, solicite aos corretores, enfim, à própria construtora, a matrícula do imóvel, né? Verificar se nessa matrícula já foi instituído o memorial de incorporação, já foi averbado o memorial de incorporação, porque isso é um requisito para que ele possa comercializar a unidade. Sem isso ele não pode fazer. Certificar na prefeitura
né, se tem alvará para aquela obra, se ele foi autorizado a construir, e certificar também, esses são os mais básicos, né, do memorial descritivo, que é onde ele vai ter a descrição de tudo que vai ser empregado naquela obra, como vai ser realizado, o material que vai ser empregado e etc. Certo. Tem mais outra pergunta aqui do Marcão. Ele colocou assim, ó, se eu empresto uma propriedade para meu filho e nora morar sem prazo determinado, mas eu preciso de ter posse de volta e eles não querem me dar, está perdido para sempre? Não está perdido para sempre. O que vai ter que fazer aí é pedir uma reintegração de posse, né? A diferença aí que vai acontecer entre o prazo que eles estão lá ou não é a concessão da medida liminar, né? As posses novas, de até 1 ano e 1 dia, né? Elas autorizam que o juiz, em sede liminar, ou seja, no primeiro momento no processo, determine que aquelas pessoas desocupem o imóvel. Caso essa posse já seja antiga, ou seja, com mais de 1 ano e 1 dia, essa liminar vai ser concedida, né, mas ela impede que, ao final do processo, sendo julgada procedente a ação, os posseiros ali sejam obrigados a desocupar o imóvel. Tá joia. Olha, tem um elogio aqui do Cata Preta. Parabéns pela live. Sucesso, doutor Gustavo. E um abraço para ele. E o Marcão também está colocando assim, estou gostando muito das respostas. E tem mais pergunta aqui, doutor. Um imóvel comprado na planta, a entrega estava prevista para novembro de 2020, mas até hoje não foi realizada. O que posso fazer? Foi a entrega para novembro de 2020? Do ano passado, correto. Tá, ela tem que ver, essa pessoa tem que certificar no contrato dela qual era o prazo estabelecido no contrato. Certo. Né? Desde que seja previsto no contrato, é tolerável um atraso de até 180 dias, ou seja, 6 meses, mas tem que estar constando no contrato, né? Inclusive, isso é amparado pela mesma lei que eu citei agora há pouco. Isso, antigamente, havia uma discussão sobre isso, se isso poderia ser feito ou não. Antes da promulgação da lei, né, as incorporadoras já colocavam nos seus contratos essa tolerância de 80 dias. E havia uma discussão se isso era válido ou não, se era abusivo ou não. Mas, tendo em vista que é um empreendimento de grande porte, realmente é difícil para eles precisarem um tempo para a conclusão das obras, né? Então, tem questões de chuva, as intempéries climáticas, né, que acabam atrasando a obra, falta de insumos, etc., greves de setores. Então, tudo isso sendo considerado, estipulou-se que um prazo de 180 dias seria suficiente para suprir eventuais atrasos como esse. Então, desde que isso esteja sendo previsto no contrato, é tolerável até 180 dias. No caso dela, passou, né? Em novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto. O que ela pode fazer? Se o contrato dela não prevê uma penalização maior, que eu duvido muito, a lei estabelece que ela tem ser indenizada em 1% do valor atualizado do contrato por mês de atraso. Então, ela vai pegar o valor do contrato dela, 1%, que é tido como uma taxa de ocupação, e ela vai receber isso como indenização pelo período em que o empreendimento ultrapassou a data prevista para entrega, acrescida da tolerância de 180 dias. Além disso, ela pode optar por desfazer o negócio, receber de volta o que ela pagou integralmente, inclusive acrescido da multa prevista no contrato. Em ambos os casos, os valores têm que ser atualizados pelos índices do contrato, tá? Mas ela não pode optar pelas duas coisas. Ou ela opta pela indenização por mês de atraso, ou ela opta pela devolução e rescisão do contrato. Rescisão integral e devolução do contrato. Correto, doutor Gustavo. E olha, tem aqui também uma pergunta de uma compra de um imóvel de 760 metros quadrados, conforme está na escritura. Porém, na medição, ele tem apenas 720 metros quadrados. O que pode ser feito? Eu gostaria de manter o negócio, mas me sinto prejudicado. Comprei um imóvel, mas acho que as prestações estão sendo reajustadas por índice muito alto. Existe algum parâmetro oficial máximo para esse reajuste? Vamos lá. Em relação à primeira parte aí, a diferença de metragem lá, certo. O Código Civil estabelece no artigo 500 que uma diferença de até 1/20 ela é tolerável, né? Agora, se ultrapassar 1/20, uma pessoa que comprou, ela pode pedir a complementação disso
o que acontece muito em venda de terras, né? E não é usual em relação a imóveis, apartamentos, casas, etc. Terrenos também, né? Que já é mais difícil. Isso acontece muito em relação à venda de terras, né? Falta ali uma metragem, então se a diferença for de até 1/20, é tolerável. Passou disso, ele tem que complementar ou abater proporcionalmente o preço, né? Agora, antes disso tudo, tem que se ver se essa compra foi feita com base na metragem. Porque muitas vezes a venda pode ter sido feita em caráter ad corpus, que a gente chama, ou seja, você está vendendo aquele imóvel, né, independente das metragens. É aquilo, a pessoa tomou conhecimento, é aquilo que ela está comprando, independente da medida, você não está estipulando um preço por metro. Né? A venda ad mensura, que se considera a metragem do imóvel, é que se submete a essa regra de 1/20, ou seja, 1/20 é igual a 5%. Né? Então, uma diferença aí de até 5% é tolerável, passou disso, tem que ser indenizado. Ou o desfeito do negócio, a critério aí do comprador. Então, nesse caso, já respondeu a segunda pergunta, que a pessoa, né, gostaria de manter o negócio, né? Então, acaba Exato. que Então, ela vai já está... aí, ela vai pedir um abatimento do preço, né? Porque ela comprou um valor, se ela comprou de acordo com a metragem, ela vai ter que ser indenizada aí por essa diferença de valor. Tá joia. E tem uma outra pergunta que é o seguinte: não consigo chegar num acordo com o dono da casa em que moro. Ele quer reajustar o aluguel, mas não concordamos com o valor. Posso pedir a revisão na justiça? Pode sim. Desde que o contrato dele seja maior que 3 anos, ele consegue pedir um requisito, né, da lei de locações, que o contrato tenha pelo menos 3 anos. Então, cumprido esse requisito, ele consegue pedir, caso eles não consigam chegar num acordo, que o juiz, através de avaliações, etc., estabeleça um valor compatível com o mercado. Tá Isso acontece muito também em relação agora, em relação à Covid. Até foi uma pergunta da Priscila, né? Algumas pessoas conseguiram, outras não. Isso dependia muito do ajuste entre as partes, né? Mas, tendo-se em vista a crise instaurada pela pandemia, não a pandemia em si, mas a crise instaurada por ela e que tem afetado diretamente a economia, a renda daquela família que aluga aquela casa, os locatários, no caso, né, não os donos do imóvel. Nesses casos, em alguns julgados, até na maioria deles, era possível uma revisão, ainda que não cumprida esse prazo, né, porque a pessoa provava que houve uma mudança na condição financeira dela, não prevista, né, que foi causada aí por um motivo de força maior, que foi a crise econômica instaurada em decorrência da pandemia. Correto. E no caso também, tem uma pergunta aqui que é sobre os cuidados, né? Que o inquilino deve tomar. Quais os cuidados devo tomar ao alugar um imóvel? São, assim, basicamente, todos os cuidados que a gente tem que tomar ou contratar, qualquer que seja a coisa, né? Seja uma compra, seja uma locação, se atentar ao contrato, ler corretamente, pedir para enviar antecipadamente, né? Não chega na imobiliária, recebe o contrato e assim, tome o tempo que achar necessário tomar, se for preciso ir para casa para analisar melhor, vá. Não faça na correria, porque às vezes passa ali alguma cláusula que a pessoa pode não dedicar atenção suficiente e acabar se prejudicando no futuro. Então, leia atentamente o contrato, observar as questões relativas a imposto de IPTU, quem vai ser o responsável pelo pagamento, se ele, enquanto locatário, ou o dono do imóvel enquanto locador. Lembrando que não existindo previsão, o locador aqui é o responsável pelo pagamento, a exceção é que o pagamento é feito pelo locatário. Então, se atentar a isso, a forma com que vai ser reajustado o contrato de locação, na maioria dos casos, os contratos são reajustados pelo IGPM, só que em virtude também da pandemia, o IGPM está num índice muito elevado. Então, esse índice tem sido substituído, quando não há consenso das partes, pela via judicial, ele tem sido substituído pelo índice do IPCA, o índice de preço do consumidor amplo, né? Porque é um índice menor e mais compatível com a nossa atual realidade, né? Então, se atentar a isso, a forma de reajuste, período de reajuste do contrato, como vai ser feita a garantia do contrato, né? Se vai ser por fiança, ter o cuidado do fiador, que acontece muitas vezes as pessoas têm um imóvel só, imóvel próprio, né? O bem de família. Então, a pessoa às vezes pensa que ela pode indicar aquele bem porque é bem de família e ela não vai se prejudicar porque ninguém vai penhorar o seu imóvel por ser o único imóvel que tem. Negativo. Se ela indicou esse imóvel como garantia que a locação, ainda que seja bem de família e seja o único bem
residencial, imóvel residencial da família, pode ser sim penhorado e a pessoa pode vir a perder esse imóvel no futuro, no eventual execução. E outro ponto muito importante, especialmente na relação locatícia, nas locações, é acompanhar e prestar muita atenção no laudo de vistoria, porque é aquilo que vai determinar o término do contrato. As responsabilidades de cada parte ao término do contrato. Então, tem muita gente que não presta atenção nisso. Em alguns casos, um locador, né, o dono do imóvel mal intencionado, pode inserir ali algumas coisas que a pessoa não analisa, não percebe, e ao final ela vai ter que consertar. Ela fala assim, mas quando eu aluguei isso já estava. Ah, mas está aqui no laudo de vistoria, estava apontando que não tinha. E aí não tem discussão. O laudo de vistoria vai ser de suma importância para análise desses casos. Então, acompanhe a vistoria, vá junto com o vistoriador, peça para estar presente, analise tudo, confira depois o laudo de vistoria e constate se é realidade ou não, antes de assinar e acabar se atrelando àquilo. Tá certo. E tem mais uma pergunta para a gente finalizar, né? Esse tema, operações imobiliárias, é o seguinte: a pessoa, ela é filha, né, de um casal que separou, e no momento de partilha dos imóveis, um imóvel comercial ficou para a filha do casal, né? E aí, com o passar do tempo, o pai dessa filha entrou na justiça e pediu o usufruto desse imóvel que é comercial para ele trabalhar. E ele conseguiu, né, usufruto. É um pouco parecida com a pergunta do Marcão. Só que a filha agora, né, ela precisa desse imóvel, já que o pai dela transformou esse imóvel, ele acabou até mesmo construindo algumas outras partes que não havia nesse imóvel, ele acabou ampliando. Ela tem como pedir uma parte, já que ele acrescentou esse ponto comercial? Ele modificou o imóvel, Ele né? modificou o imóvel. A princípio, a gente teria que ver como foi feita essa decisão, né? Qual foi o prazo desse usufruto, se foi vitalício ou não. Não sendo vitalício, da mesma forma com que ele conseguiu, ela também pode, através de ação própria, pleitear aí, ainda mais tendo o aumento do imóvel, uma independência entre alguns cômodos, não sei, às vezes ele construiu um sobrado, em cima está desocupado, está vazio, né? Desde que ele não esteja alugando, esse dinheiro esteja sendo revertido para o sustento dele, ela pode sim, até entendo que seja possível, mas isso vai ter de ser feito, caso ele não concorde, realmente pela via judicial, né? E justificar ali os motivos dela, as necessidades dela e a possibilidade, né? Ou seja, se de fato foi ampliado o imóvel e se tem como ser separado ali conseguisse fazer uma divisão entre Tá joia. Então, doutor Gustavo, por hoje, né, é só do nosso programa Operações Imobiliárias. Agradeço o pessoal, né, que nos acompanharam, né, mandaram perguntas aqui pelo nosso WhatsApp, também mandaram perguntas desde o outro programa, que participaram aqui ao vivo pelo Instagram. E semana que vem nós temos de novo. Um abraço a todos aí que acompanharam, agradeço as perguntas e a participação de todos e aos abraços recebidos aí. Até. É um prazer sempre estar aqui com vocês. Então, até a próxima quinta-feira. Obrigada. Até. Tchau, tchau. Tchau. Então, gente, esse foi mais um Conheça os seus direitos e semana que vem